Nós lembramos aos irmãos que a primeira parte, quando Paulo sai da introdução da sua carta e começa a tratar, propriamente dito, do que ele gostaria de tratar na carta aos Romanos, do capítulo 1, do verso 18 até ao final do capítulo, que vai até o 32, ele fala diretamente para o gentio. Lembrando que a carta é para a igreja em Roma, e era constituída, então, de judeus e gentios, na divisão, na perspectiva judaica. Na divisão da perspectiva romana, de romanos e bárbaros, quer dizer, conforme a visão deles. No capítulo 2, ele já escreve, o capítulo que nós estamos estudando, ele começa se dirigindo não mais aos gentios, aos romanos, mas sim aos judeus. E nós vimos semana passada que, Paulo corrigindo os judeus no que concerne ao que eles se consideravam superiores, que julgavam os outros. E no último versículo lá, do que nós vimos semana passada, no versículo 11, diz assim: pois em Deus não há parcialidade. Isso era como se dessemos um tapa na cara do judeu. Porque eles falam assim, não, em Deus há parcialidade. Nós somos especiais. Nós somos diferentes. Nós somos aqueles que seguimos a lei de Moisés. Nós somos aqueles que receberam a lei do Senhor. Não, essa história que em Deus não há parcialidade, isso não existe. O judeu não aceitava isso em hipótese alguma. E aí, a partir do versículo 2, Paulo tenta explicar um pouco esse conceito. Por que não há parcialidade em Deus? Porque o que nós vimos lá, que é expresso em Gálatas 3:28, onde Paulo fala que em Cristo Jesus todos somos um, não há diferença de raça, não há diferença cultural, não há diferença social, não há diferença de sexo, todos somos um diante de Deus, aqueles que formam a igreja de Jesus Cristo. E então ele começa explicando este conceito para o judeu, o porquê em Cristo Jesus, em Deus, não há parcialidade. E ele fala assim, versículo 12: todo aquele que pecar sem lei, vocês observem aí que a grafia na NVI obedece uma norma muito interessante. Quando a lei se refere à lei de Moisés, ela é grafada com letra maiúscula. E a lei, quando não é a lei de Moisés, ela é grafada com a letra minúscula. É a mesma coisa do Espírito. Quando se fala Espírito, se referindo ao Espírito Santo, é letra maiúscula. Quando é espírito humano, letra minúscula. Isso ajuda muito a gente tirar algumas dúvidas. Porque muitas vezes a pessoa lê esse texto e não percebe de que ele está falando. Porque muitas vezes ele fala assim, todo aquele que pecar sem a lei. Aí você pensa assim, a lei que ele está falando é o Código Penal, o Código, o Lázaro que é advogado aqui, o Código Penal brasileiro. Esquece que o Brasil não tinha sido nem existia nessa época. Nós estamos falando de um texto de 2000 anos, queridos? Cerca de 2000 anos. Então ele está falando especificamente da lei de Moisés. Então ele fala assim, olha porque em Deus não há parcialidade. Porque todo aquele que pecar sem lei, sem a lei de Moisés, sem a lei perecerá. E aí você vai entender daqui a pouco, mas como? Como ele vai perecer? Como ele vai ser culpado se ele não tem a lei? Lá no capítulo 18, ele diz assim, no versículo 19, eu esqueci de passar esse texto para você, Andréia. Põe 1,19.
1,19 de Romanos. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, entre os gentios. Olha só, porque Deus lhe manifestou. Versículo 20, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido visto claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Então, em função dessa linha de raciocínio, que eu não vou voltar lá, porque nós já vimos, se você tiver dúvida, volte no vídeo lá e assista, falando assim, todo aquele que não tem a lei, ou seja, aquele que não é judeu, sem lei, todo aquele que pecar, sem a lei perecerá. Ele não tem desculpa de falar que está pecando porque não tem a lei. Não, Deus se manifestou a todo ser humano. E todo aquele que pecar sob a lei, quem que é esse? O judeu. Todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Paulo, então, começa o que ele vai tratar mais à frente. Ele está fazendo, assim, uma introdução de algo que foi muito debatido. É o tema central de Romanos, que é a questão da graça de Deus. Paulo está falando assim, olha gente, a lei é incapaz de salvar o homem. Aí o judeu ficava doido quando ele falava isso. Como? Se a lei foi dada por Moisés. Pois é, a lei foi dada. E ele fala lá na frente, né, que a lei é jóia, é perfeita, é santa, é boa. Mas, nós conseguimos seguir a lei? Os seres humanos? Nós não conseguimos. Então, se nós não conseguimos, ao invés dela nos conduzir a Deus, ela faz o quê? Ela nos acusa, ela nos condena. Porque se nós, seres humanos, somos incapazes de seguir a lei, ao invés dela nos salvar, ela nos condena. Esse é o conceito que Paulo vai tratar mais à frente, com mais cuidado, e daí ele traz, olha, nós somos salvos pela graça, nós somos justificados porque Deus enviou Jesus Cristo para remir o preço do pecado que estava sobre nós. Então ele fala assim, olha, por que não há parcialidade? Aquele que pecar sem lei perecerá, porque ele é indesculpável diante de Deus. Porque todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Versículo 13, porque não são os que ouvem a lei, que são justos aos olhos de Deus. Olha só, não são os que ouvem a lei que são justos diante dos olhos de Deus. Queridos, existe uma diferença muito grande entre o que ouvimos e o que fazemos. Entre o que declaramos como princípio de nossas vidas e o que efetivamente nós fazemos. Jesus Cristo, certa vez, falou sobre isso, lá em Mateus capítulo 23, abra sua Bíblia ou acompanhe conosco aí, Mateus 23, 1 a 4. Olha que texto interessante. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos, os mestres da lei e os fariseus que se assentam na cadeira de Moisés, obedeçam-lhe e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Pior coisa que tem, né? Faça tudo o que eu digo, mas não faça nada que eu faço. É isso que ele está falando. Pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. O texto, então, está nos dizendo o seguinte, que não é justificado diante de Deus, não é aceito diante de Deus, não é considerado justo por parte de Deus aqueles que ouvem ou aqueles que declaram que seguem a Deus. Não é isso. Vamos ver outro versículo que eu achei bastante interessante para trazer aqui essa noite para os irmãos. Hebreus 4:13.
Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem, prestem bem atenção, havemos de prestar conta. Então, queridos, o que Paulo está falando, que muito mais do que o exterior, Deus está preocupado com o quê? Com o nosso interior, com aquilo que vai dentro dos nossos corações. Então não adianta você falar que é filho de Moisés, que é fariseu, que é saduceu, na perspectiva de Paulo falando para os judeus em sua carta. Não adianta você falar que é obediente aos mandamentos, porque você não é. Você não consegue, você é um ser humano. E lá no próximo capítulo ele fala de forma clara, claríssima, que todos nós pecamos, todos. Então, não adianta, por que em Deus não há parcialidade? Porque tanto o judeu quanto o gentio, ou não judeu, eles pecam. E são justos aos olhos de Deus aqueles que obedecem à lei. Estes serão considerados justos. Olha só, vamos ler novamente todo o versículo 13, para que a gente pegue a ideia de todo o versículo. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei. Estes serão declarados justos. Queridos, quem pode ser declarado justo no que concerne à obediência da lei? Somente um na história, Jesus Cristo. Né? Nele não se encontrou erro algum. Na sua boca não se encontrou uma palavra errada. Sua vida foi uma vida de inteireza, de correção, de perfeição, de santidade. Então, o que Paulo está querendo fazer aqui é já apontar que se você advoga a lei como meio de salvação, você está se condenando. Porque só houve um que efetivamente conseguiu obedecer à lei. Jesus Cristo. Esse sim pode ser declarado justo. E ele fala assim, declarado justo no plural, justamente para mostrar a incoerência deles em quererem advogar a salvação pela obediência à lei. Queridos, infelizmente isso se manifesta muito nos nossos dias, muito mais do que os irmãos pensam. Toda religião, toda igreja, todo movimento religioso que dá uma ênfase na legalidade, eles desprezam a graça e a misericórdia de Deus. Porque nós somos pecadores. Eu e cada um de vocês que estão nos ouvindo, dos poucos que estão presentes aqui, somos humanos. E a nossa humanidade, vamos ver lá no capítulo 7, o pecado habita em cada um de nós. Então nós não podemos ser chamados de justos, a não ser aqueles que entendem que são justificados pela graça e pela misericórdia de Deus. Versículo 14. De fato, quando os gentios que não têm, olha só, a lei, mais uma vez, letra maiúscula, e o artigo definido aí, mostrando que ele está se tratando de algo específico. Então, quando você lê isso aqui, não pensa que é a lei normal, não. Ele está falando de uma lei específica, a lei de Moisés. Praticam naturalmente o que ela ordena, olha só, e ele traz um conceito incrível, queridos. Incrível. Esse conceito que Paulo está aqui, a gente vê relatos de vários e vários missionários que tiveram o primeiro contato com nações indígenas que não tinham contatos com o homem branco, vamos dizer assim, com um homem do mundo civilizado. Muito bem, querido. Até esses índios, dentro da cultura deles, havia aquilo que era
e que não era permitido. Dentro da cultura deles, eles afirmavam, e isso é corrente em vários. Tem um livro que eu até emprestei para o Marcelo, que está aqui presente, né, o Fador Melquisedeque, que fala sobre isso, né, o Totem da Paz fala sobre isso, o pastor Werner falou sobre isso aqui entre os xerentes. Todas essas tribos indígenas têm dentro delas uma origem. Um dia nós erramos, nós pecamos, sem ter, muitas vezes, a palavra de Deus disponível. Mas por quê? É o que nós vimos lá em Romanos 1,19. A criação manifesta a glória de Deus, como é citado lá em Salmos. E Deus colocou dentro de cada um de nós, né, algo que a gente chama de consciência. Eu falo brincando que alguns vêm com defeito de fábrica, né? Não tem tal da consciência. Mas o fato é que essa consciência foi colocada por Deus em nossos corações. Vamos ler todo o texto e aí a gente vai ter um discernimento legal sobre isso. Olha, de versículo 14. De fato, quando os gentios, ou seja, aqueles que não são judeus, aqueles que não têm a lei, praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmo. E olha, interessante que na NVI, a grafia da Bíblia, essa lei está em letra minúscula. Essa lei, você criou uma nova lei. Não é a lei de Moisés, é a lei de Deus. Que há coisas que Deus manda que a gente não faça, que a nossa consciência nos acusa ou nos defende, como nós vamos ver mais à frente, e mesmo assim, nós, sem saber da lei de Moisés, fazemos coisas que sabemos que estão erradas. Neste momento, quando a consciência nos acusa, é como se nós estivéssemos incorporando o conceito de lei. Eu estou fazendo alguma coisa que eu sei que é errada, que existe uma lei que me impede de fazer isso, mesmo assim eu faço. Por isso que em todas as culturas há o sentimento de necessidade de redenção, necessidade de restauração, e por isso que cria-se então imagens e deuses, né, em qualquer cultura na humanidade, para tentar restaurar o que foi corrompido, o que foi quebrado, o que foi transgredido pela lei que está em nossos corações. Olha que interessante isso. Então, vamos ler de novo 14, que eu acho que essa releitura vai ajudar. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmo, embora não possuam a lei. Que lei é essa? A lei de Moisés. Pois mostram que as exigências da lei, né, a lei de Moisés, estão gravadas em seu coração. O que Paulo está falando e o que Jesus Cristo falou constantemente é que muito mais importante do que a letra da lei era a intenção de Deus em mandar a lei. E eles ficavam tão preocupados em como lavar a mão, em como fazer isso, e como fazer aquilo outro, que eles esqueceram qual que era o sentido da lei. E então ele fala que a lei para os gentios é observada quando eles fazem aquilo que Deus aprova e é corrompida em seus corações quando eles agem contra a sua própria consciência. Versículo 15, então, de novo. Pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também o que? A sua consciência. Olha o conceito de consciência aí. E os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Essa luta que a gente tem, né? Essa luta. Sempre que a gente tem. Muito bem, continuando, versículo 16. Isso tudo se verá. E aí ele traz um conceito escatológico aí. Um conceito daquele dia que há de vir, que a gente não sabe quando. Parece que, infelizmente, houve um profeta aí que se espalhou no Facebook que falou que era ontem, né?
pelo menos por 24 horas ele errou. Não sei quanto tempo que ele vai errar, né? Ele se junta ao rol dos falsos profetas como Ellen White, e dentre tantos outros, né? Então, isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme declara o meu evangelho. Esse termo meu evangelho, que Paulo escreve aqui, ele é muito mal interpretado. Alguns acusam ou chamam, né? Depende da perspectiva que houve essa afirmação, que a igreja reformada, ela não é cristã, ela é paulina. E eles advogam, eles pegam esse versículo aqui como para falar que nós não somos cristãos, nós somos paulinos. O que é errado? É só você ler a história de Paulo que você vai ver que ele recebeu o evangelho de quem? Do próprio Jesus Cristo, né? Um chamamento, uma convocação, uma separação da parte de Deus para com a vida de Paulo, que é fantástica. A gente vê o próprio Paulo afirmando que tudo que escreveu, ele falando ao seu amigo e jovem pastor Timóteo, que toda a Bíblia, toda a palavra de Deus é divinamente inspirada, é o Espírito Santo que o conduziu a escrever isso. Muito bem. Versículo 17. Ele continua então essa explicação. E agora, em outra perspectiva, porque o versículo 11, porque, pois em Deus não há parcialidade. E ele continua esse raciocínio. Ora, você leva o nome de judeu, apoia-se na lei e orgulha-se de Deus. Por quê? Qual que era o orgulho dele? Eu sou nação eleita, eu sou discípulo de Moisés, eu sou o cara, né? Existe um livro de oração entre os judeus, no qual eles agradecem a Deus, louvam a Deus por não ser gentio, mulher, escravo. Olha que forma carinhosa que eles agradecem a Deus, né? Estes são a lenha do inferno. Uma forma muito carinhosa de inclusão das outras pessoas que o judeu ortodoxo tem. Muito bem. Você que leva o nome de judeu, apoia-se na lei e orgulha-se de Deus. Você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, porque é instruído pela lei. Mais uma vez, ele trabalhando o conceito que a lei é joia, é perfeita. Nós vamos ver daqui a pouco. Você está convencido que é guia de cegos, luz para os que estão em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento e da verdade. Queridos, vamos parar um pouquinho aqui, que esse texto é muito importante. Ele está falando o seguinte, põe aí em Romanos, vamos ver primeiro Mateus 15, 10 a 14. Acho que isso. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam. O que entra pela boca não torna um homem impuro, mas o que sai da sua boca, isso o torna impuro. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: sabes que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso? Ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Deixe-nos. Eles são guias cegos. Paulo repetindo então a fala de Jesus. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão num buraco. Mas vamos contrastar esse texto com uma outra realidade. Isaías 42, 6 e 7. Eu, o Senhor, e falando em relação ao povo de Israel, o chamei para a justiça, segurarei firme a sua mão, eu o guardarei e farei de você um mediador
para o povo e uma luz para os gentios, para abrir os olhos dos cegos. Olha só que contraste, querido, esse texto com o texto de Paulo e de Mateus. Para libertar da prisão os cativos e para livrar do calabouço os que habitam na escuridão. Esse contraste tão grande entre o texto de Isaías e o texto de Romanos é porque era para isso que está expresso, claro, em Isaías, que o povo de Israel foi chamado. Só que eles falaram assim: não, queremos não. Nós queremos fazer do nosso jeito. Mas deixa eu falar uma coisa, é igualzinho nós. Não tem diferença nenhuma. Diferença nenhuma. Nós não temos a lei de Moisés. Aliás, nós não somos judeus e nós não conhecemos a lei de Moisés como os judeus conhecem. Mas nós temos a palavra de Deus. E a gente não segue a palavra de Deus, a gente segue o que a gente quer fazer. Igualzinho. E a gente acha que pode ser guia para os outros. E se a gente é cristão que não obedece à palavra de Deus, é cego guiando cego. E cego guiando cego vai fazer com que os dois caiam no buraco. É isso aí, meus queridos. Então ele fala no versículo 19: você é guia de cego, luz para os que estão em trevas. Você está convencido que você é luz para os que estão em trevas, de acordo com o texto de Isaías. Mas desde Jesus que se fala que isso não é verdade. Você não acordou que o cativeiro da Babilônia, a extinção do reino do norte é uma prova cabal de que vocês não são isso. Tanto não são que foi necessário que Jesus Cristo fosse enviado em favor da humanidade. Instrutor de insensatos, mestre de crianças. E aqui crianças, queridos, pode ser traduzido, na realidade, talvez a melhor perspectiva do texto seria ignorantes. É crianças aqui, o termo no grego, sem conhecimento. Então, ele falou assim: você é instrutor de insensatos, mestre de ignorantes, porque tem na lei a expressão do conhecimento da verdade. E de fato, a lei é boa. Põe agora aí para nós, Romanos 7:12. Nós vamos ver o capítulo 7, um capítulo junto com 8, 9, de profunda reflexão. Diz o seguinte: de fato, quando ele trabalha isso de forma mais cabal, né, a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. A lei é joia. O que não é joia? Nós que não obedecemos à lei. Nós que somos incapazes de fazer aquilo que a lei de Moisés ordena. Nós que somos pecadores. Então, o que adianta você ser judeu se você não obedece à lei? Como é que você se considera guia dos gentios? É querer cego guiando cego. Versículo 21. E então, você que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Essa é a pior coisa que alguém pode falar para a gente, né? João Marcos, você está mandando a gente fazer isso, mas você faz? Deve ser, a gente que é pai, quando ouve um negócio desse de um filho, né, é terrível. Meu filho, não fala mentira não. Mas você mente. Outro dia eu vi você mentindo. Você engole até seco, né? Então, quer dizer, é isso aí. Como que o texto fala para cada um de nós. Então, você que ensina os outros, não ensina a si mesmo. Olha só. Se você, versículo 21, então você que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Se você que prega contra o furto, furta. Olha só. Você que diz que não deve adulterar, adultera. E aí, o termo, o conceito de adulterar aqui, ele é mais amplo na visão de Paulo. Vamos ver o que Jesus fala acerca disso? Acho que vai dar tempo. Mateus 19. Acho que não vou ler todo o texto, não, por causa do tempo. Mas a partir do verso 1, diz da seguinte forma. É permitido, versículo 3, é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo?
Aí, vocês não leram que no princípio o Criador fez homem e mulher? E aí ele fala assim, versículo 7, eu estou pulando, depois leia o texto todo. Então, por que Moisés permitiu dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus responde, Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês. Então era o seguinte, o sujeito não gostava da mulher, a mulher fez alguma raiva nele, ele falava assim, ele dava uma carta de divórcio. E com essa carta de divórcio que ele começou a inventar cada motivo mais esdrúxulo que o outro, fazia com que a mulher, muitas vezes, morresse de fome na rua. E casava com outra. Cozinha mal. Ronca. Olhou torto. Né? Queridos. E aí, a carta de divórcio começou a ser dada porque as mulheres que não recebiam carta de divórcio, elas sofriam barbaridade na mão desse marido. Então dava a carta de divórcio, que ela passava necessidade, mas tinha perspectiva de reconstruir a vida. Ele fala assim, vocês que acham que não são adúlteros, porque tem a carta de divórcio que foi dada por Moisés, isso é adultério, porque o que vocês fazem é covardia. É muito interessante essa perspectiva. Vocês acham que o que Moisés falou, a intenção deles era essa? Não era não. O princípio de Deus é que o casamento é indissolúvel. Então, você que diz que não se deve adulterar, adultera porque você entregou uma carta de divórcio sem a menor fundamento e você é um adúltero. Você que detesta ídolos, rouba-lhes o templo. Isso é muito interessante, queridos, porque eles roubavam de fato o templo. Toda a história de Israel, quando Israel invadia, lá em Deuteronômio, nós não vamos ler o texto por causa de tempo, falava assim, olha, destrua isso. Você acha que destruía ídolos de ouro? Destruía nada. Né? Outros intérpretes ou comentadores acham que falar que roubar o templo é uma falta de consciência que o templo é lugar de adoração. Pode ser. Mas outros falam que é corrupção mesmo. Vocês lembram lá da história de Eli, que tinha seus filhos, 2 abençoados, Ofni e Finéias, né? E os 2 eram ladrões, corruptos. Então eles falam assim, olha, vocês que detesta ídolos, rouba o templo. Vocês são piores do que os idólatras de outras nações, dos gentios. Você se orgulha da lei, desonra a Deus, desobedecendo a lei. Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Muito bem. De onde que ele tira essa afirmação? Põe lá para mim, em Ezequiel 36, verso 22 e 23. O conceito desses 2 versículos é o que Paulo está expressando aí. Por isso, diga à nação de Israel, assim diz o soberano, o Senhor, não é por sua causa, ó nação de Israel, que farei essas coisas, mas por causa do meu santo nome, que vocês profanaram entre as nações para onde foram. Mostrarei a santidade do meu santo nome, que foi profanado entre as nações, o nome que vocês profanaram no meio delas. Então as nações saberão que eu sou o Senhor, palavra do soberano, o Senhor, quando eu me mostrar santo por meio de vocês diante dos olhos delas. Esse texto, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês, é tirado desse texto de Ezequiel, onde mostra que desde o princípio, o projeto de Deus era que a nação de Israel conduzisse todo o mundo à perfeita adoração a Deus, não deu certo, por causa da dureza do coração deles e por causa da nossa dureza. Queridos, a igreja de Jesus Cristo hoje é chamada para ser extensão do reino de Deus aqui na terra. Para nós atrairmos o perdido para
ao maravilhoso reino da luz, né? O resgate do império das trevas para o maravilhoso, para o reino da luz que há em Cristo Jesus. Será que nós estamos fazendo isso? Ou será que somos cegos guiando cegos? Será que nós temos condições a partir do que fazemos, não do que falamos, do que fazemos, atrair pessoas que não conhecem a Jesus para um relacionamento verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo? Será que as pessoas, os nossos vizinhos, os nossos parentes, os nossos colegas de serviço, quando olham para a gente, falam assim: olha ali, eu quero seguir aquele ali, porque eu quero ter a paz que ele tem, eu quero ter a alegria que ele tem, eu quero ter o discernimento que ele tem acerca do relacionamento com Deus? Será que somos isso, ou somos exatamente como os judeus, cego guiando cegos? Em Deus não há parcialidade, que a gente possa entender isso: o que plantarmos, colheremos. Amém? Que Deus nos abençoe, queridos. Um grande abraço para você que está em sua casa. Que essa semana seja uma semana abençoada. Domingo, queridos, nós vamos ter um culto dentro dessa perspectiva de culto online diferente. Eu vou colocar na linha de transmissão, mas já estou avisando. Separe os elementos da ceia do Senhor. Nós teremos ceia. Nós vamos falar sobre o verdadeiro sentido da Páscoa, e eu tenho certeza que vai ser bênção na sua vida. Então, nós vamos celebrar a ceia do Senhor online, de forma online. Então, separe desde já os elementos para domingo, com a sua família, nós celebrarmos a ceia do Senhor. Vamos orar? Eterno e soberano Deus, obrigado, ó Pai, pela Tua palavra, lida, meditada, que ela fale aos nossos corações. Ó Pai, faz de cada um de nós, a começar em mim, que possamos verdadeiramente ser luz para o mundo, ó Pai. Que possamos guiar Poços de Caldas a um relacionamento perfeito com o Senhor, ó Pai. Tem misericórdia das nossas vidas, que a Tua graça, a partir da ação do Teu Espírito, ó Pai, nos incomode a vivermos cada vez mais de acordo com a soberana vontade do Senhor sobre as nossas vidas. Pois queremos ser uma igreja de muitos membros, parecidos com o caráter de Cristo Jesus. E agora, que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a consolação e comunhões do Espírito Santo de Deus, esteja sobre a vida de cada um de vocês. Pai, até o dia que o Senhor vier nos buscar, estaremos aqui louvando o Teu nome. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Boa noite, queridos. Deus te abençoe.